Nosso entrevistado de hoje no quadro Empreendedorismo será o diretor financeiro do Grupo Bemol e Fogás, presidente do Conselho de Administração do Museu da Amazônia e líder global jovem do Fórum Mundial Econômico, formado em Economia pela Universidade de Stanford, com mestrado em Administração da Universidade de Wharton. Denis Benchimol-Minev é o nosso entrevistado de hoje. Ok, Denis. Então, primeiramente, muito obrigado pela sua presença em nossos estúdios, no nosso programa. Bom dia, Mike. Bom dia a todos. Então, nós começamos falando sobre o seguinte: qual é a sua análise macroeconômica do que estamos vivenciando hoje? Bem, o Brasil vive provavelmente a pior crise da vida de todos nós, né? E estamos, acho que, nas fases finais dessa crise, o que não torna ela menos dolorosa. Os indicadores de emprego no Brasil começam a melhorar e alguns indicadores de consumo também. No Amazonas, em particular, ainda não. Nós não temos muitos bons indicadores, nem na indústria, nem no comércio, mas assim, eu acredito que nós estamos no final da crise e iniciamos um processo de recuperação agora. Como é que o senhor classifica o empreendedorismo hoje, levando em consideração a questão de como estamos em relação à economia formal, os empregos formais? Bem, o empreendedorismo, ele é o coração de uma economia capitalista, que é a nossa economia. O empreendedorismo é como você gera riqueza, né? Novas pessoas tendo novas ideias e investindo e lutando para construir novas empresas, sejam elas empresas pequenas, que podem vir desde um pequeno restaurante ou uma mercearia, às grandes empresas. Todas elas começaram pequenas, né? Você vê monstros mundiais como a Honda ou a Samsung, todas elas começaram da ideia de alguém que, eu vou pensar em construir um carro, uma moto, ou o que quer que seja. Então, assim, o Japão, por exemplo, se enriqueceu com empresas como Honda, como Toyota, de empreendedores. Nós precisamos também fazer o mesmo. Juntamente, aproveitando esse gancho, por favor, Denis, as principais dicas, as suas principais dicas para quem se vê como empreendedor. Veja, o primeiro item é ter um pouco de paciência, principalmente os mais jovens, para conhecer bem o mercado, né? O mercado, ele tem muitas oportunidades, mas ele não é simples, né? Então tem muita gente que pensa, eu vou fazer um aplicativo, eu vou fazer alguma coisa diferente dos outros. É importante pesquisar e ir a fundo no entendimento da sua ideia. Acho que a maior parte dos empreendedores que eu vejo que não tem sucesso, eles fazem isso de forma um pouco assodada. Eu queria que o senhor classificasse agora, justamente nesse tema, essa questão de startups, doutor Denis, e mesmo os novos empreendedores, como é que acontece esse suporte? Veja, existem muitos tipos de startups e muitas condições, né? Eu participo desse ecossistema como um financiador em alguns casos. Aqui você tem processos, né? Então, pessoas têm ideias e normalmente já começam a operar aquelas ideias e essas pessoas precisam de algum volume de investimento. Há várias fontes possíveis de investimento. Por exemplo, a fonte mais comum é o que se chama de amigos e família, né? O seu pai provavelmente é uma pessoa que vai ter mais confiança em você do que um investidor que não lhe conhece bem. Patrocinador. Exato. Isso é comum, esse é um processo normal. Um pai, um tio, amigos, esse em geral é o processo inicial do empreendedorismo, se você não tiver os recursos para fazer você mesmo. Um segundo passo que é mais comum é você buscar investidores externos. Aí você tem, por exemplo, dois tipos de fontes mais comuns. São possivelmente, por exemplo, os bancos, né? Os bancos, no Brasil, essa fonte ela não é tão bem desenvolvida, em parte porque as pessoas não têm muitas garantias a dar. Então, um exemplo, quem tem título da terra, em geral, consegue um financiamento muito mais barato, né, dando em garantia o seu terreno. Então, por isso, por exemplo, políticas do governo de concessão de títulos são tão importantes. Elas estimulam o empreendedorismo, é algo que você não está associando com o título da terra, mas está muito ligado, porque assim as pessoas conseguem empréstimos. E o outro são investidores, né, investidores anjo ou venture capital, né,
que é um estágio mais avançado, quando a ideia já está bem mastigada, aquele empreendedor já está aprovado e aí você tem uma oportunidade de crescer. Como estamos no quesito sustentabilidade da Insminev? Bem, esse é um tema, né, importantíssimo do ponto de vista do Amazonas. Manaus tem vocação para ser o centro político, social e econômico da Amazônia. E quando eu falo Amazônia, eu me refiro à Amazônia incluindo os 9 países. Não estamos falando só de Brasil. E Manaus tem evoluído pouco, digamos, na captura dessa vocação. No quesito de sustentabilidade, por exemplo, nós não desenvolvemos ainda boas formas de empreender na floresta. Então, dá um exemplo, a madeira no Amazonas. A maior parte da madeira no Amazonas ainda é madeira ilegal. Isso quer dizer que nós fomos incapazes de desenvolver formas legais de tornar o processo de empreendedorismo simples. Então, por exemplo, as normas governamentais para você tirar fazer um projeto de manejo são muito complicadas. E por isso as pessoas decidem, olha, quer saber? Eu vou fazer ilegalmente e vou vender a madeira aqui no mercado negro, né? Isso, obviamente, é muito pior, mas acho que a gente ainda não teve esse discernimento para desenvolver regras que sejam tão simples que os pequenos empreendedores possam se tornar legais e, a partir daí, crescer. Porque imagina, se você é ilegal, você pode ser pequeno, mas você não pode ter grandes áreas. Aí o governo, obviamente, vai prestar atenção. Então, o empreendedorismo, o objetivo dele é tornar as empresas grandes e produtivas, enriquecer a sociedade. Ele não consegue fazer isso quando você só tem, por exemplo, pequenos produtores ilegais. O senhor também teve uma passagem no setor público. O senhor foi secretário de Planejamento do Estado do Amazonas um período na sua vida. Sim. Como é que o senhor avalia hoje? Quais seriam as principais saídas que o senhor gostaria de ver em prática hoje, que estamos diante dos desafios que estamos enfrentando? Sim. Bem, o primeiro problema é um problema orçamentário de governo, né? Quando a crise eclodiu, a arrecadação baixou e o governo precisa gastar menos. Para isso não tem saída. É gastar menos, é encontrar locais onde gastar menos. E eu entendo que existem demandas cada vez maiores da sociedade, mas assim, não existem alternativas a gastar menos. Um segundo item é o governo ele ser mais capaz de atrair, sejam empresas grandes e empreendedores pequenos. Então, por exemplo, é muito importante que nós mantenhamos aquelas empresas que estão aqui, então mantenhamos Samsungs e Hondas e nossos grandes investidores. Eles são enormes geradores de empregos, enormes geradores de impostos e devem ser saudados como isso. Eles geram as riquezas que permitem que o governo invista em educação, saúde e segurança. Também, de certa forma, buscar simplificar os processos para que os amazonenses possam empreender mais legalmente, o acesso, pagando impostos. Sim, por exemplo, abrir uma empresa já foi muito simplificado, mas ainda não é tão simples quanto poderia ser. Existem países onde com 2 dias você abre uma empresa. No Brasil, estamos falando de meses. Também existem muitas licenças que são necessárias. Aqui existe um trabalho em todos os níveis, nível federal, estadual e municipal, para simplificar. Por exemplo, se você quer fazer uma obra é riqueza, é gente empregada, mas se eu preciso esperar 60 dias, 90 dias, 6 meses para obter uma licença para fazer uma obra, esses são os empregos que nesse período vão deixar de existir. E num momento de crise como esse, que nós estamos desesperados por empregos, seria muito importante tentar agilizar todos esses processos. E acho que nós temos feito avanços nessas áreas, mas ainda tem muito para melhorar. Insminev, vamos finalizar sua entrevista com um tema que é uma das suas paixões. MUSA, Museu da Amazônia. E aí eu queria aproveitar esse gancho em relação à questão do nosso potencial turístico para essa área específica. Veja, o turismo é uma das áreas de grande potencial econômico, de empreendedorismo no Amazonas. O MUSA, o Museu da Amazônia, que eu convido todos a visitar, fica na Reserva Duque, está aberto todos os dias, um espaço
A intenção é que ele seja um museu sem paredes, né, onde a floresta é a exposição. Nós temos uma torre de 42 metros de altura, onde você consegue ver a cidade, consegue ver a floresta de cima. É muito bonita, tem muitos casamentos que são propostos lá. Queria encorajar a visita de todos. Nessa área de turismo, o Amazonas avançou, mas também é uma área que nós temos um grande potencial de crescimento. Aqui tem questões, por exemplo, ligadas à infraestrutura. Então, nosso aeroporto melhorou, mas existem ainda oportunidades de melhoria. Nossa infraestrutura na cidade de turismo, por exemplo, para visita ao Encontro das Águas ou atrações, ainda são poucas. O museu é uma delas, mas também nosso sonho é, por exemplo, ter um grande parque, onde alguém no Rio Grande do Sul, quando imagine, olha, eu quero visitar a Amazônia, aquele lá é o lugar. Hoje não há esse lugar. Hoje, se você imagina, eu quero visitar a Amazônia, eu vou para a floresta, mas Manaus não consegue capturar tanto dessa atração. Por exemplo, um turista que vem a Manaus, em geral, ele passa um dia, que é o dia para ele pegar o translado para ir para a floresta. Nós precisamos tornar Manaus mais atraente. Além do Teatro Amazonas, além do Encontro das Águas, tem mais atrações para que o turista passe 2 dias e com isso nós consigamos gerar mais renda e mais oportunidades de empreendedorismo nessa área de turismo.